falar um pouquinho a respeito de trigonometria, mais especificamente agora da trigonometria do triângulo retângulo. Trigonometria, então, vem isso como da raiz do nome, vem de metria, medida, em trigonon, de ângulos. Então a gente vai medir ângulos. E agora, especificamente, a gente vai trabalhar com o triângulo retângulo. Então um triângulo ele é dito retângulo se ele possui um ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem a representação geométrica do que é um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que algum ângulo em uma figura aparecer com esse quadradinho com uma bolinha no meio, isso daqui nos remete a um ângulo de 90 graus. A importância desse ângulo de 90 graus vai ser que ele batiza o lado oposto a ele. Então, sempre que eu tiver um lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente vai chamar de hipotenusa do triângulo. E os outros dois, que vão estar colados com um ângulo de 90 graus, vão ser os catetos. Só que esses catetos também podem receber um sobrenome dependendo da existência de um ângulo de referência. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um ângulo θ, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo θ. Como o próprio nome já diz, o cateto oposto ao ângulo θ vai estar em oposição, não vai tocar esse ângulo θ. E o cateto adjacente vai estar colado, grudado junto com esse ângulo θ. Então, os nomes de cateto oposto e cateto adjacente vão depender da presença do ângulo θ. Se, porventura, eu estivesse falando desse outro ângulo aqui, digamos um θ2, com respeito a esse θ2, esse seria o cateto adjacente e esse seria o cateto oposto. Então, o cateto oposto sempre do outro lado comparado com o ângulo θ de referência. E o adjacente vai estar grudado com o ângulo θ de referência. E a hipotenusa é aquele lado que está do outro lado comparado com o ângulo de 90 graus. A partir dessas nomenclaturas, a gente consegue determinar umas razões trigonométricas conhecidas por seno, cosseno e tangente de um ângulo θ. Essas são as definições. Seno é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, toda vez que a gente tiver questões que envolvam, por exemplo, um cateto adjacente e uma hipotenusa, a gente vai ter que usar a unidade de cosseno. Tá? Se tiver oposto e adjacente, a gente vai usar a tangente e assim sucessivamente. Aqui eu trago para vocês alguns arcos notáveis, que são alguns valores bem comuns e importantes a respeito de seno, cosseno e tangente, que são os de 30, 45 e 60 graus. Nós, no curso de pré-cálculo, vamos trabalhar com calculadora, mas se tu vai trabalhar aí com algum concurso, alguma outra situação em que não aparece a permissão para a utilização da calculadora, esses valores aqui são importantes que se saibam. Então a gente tem aí a tabelinha clássica que se trabalha lá no ensino fundamental. Se tu quer o seno de 30 graus, seno de 30 é 1 meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, de 45, de 60, tangente de 30, 45 e 60 graus. Mas, para efeito dos cálculos na disciplina de pré-cálculo, a calculadora vai poder ser utilizada. Então, alguns exemplos. Determine as medidas do lado que se pede. Aqui é um triângulo que é retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, e nessa situação temos a hipotenusa, que não é fornecido nada de informação a respeito dela. Temos o cateto oposto, que está do outro lado do triângulo, do ângulo de referência, e o cateto adjacente, que está grudado com o ângulo de referência. Então, a questão envolve o cateto oposto e o cateto adjacente. Se envolve cateto oposto e cateto adjacente, busca a razão trigonométrica que trabalha com esses caras. Oposto e adjacente é a tangente que nós vamos precisar usar. Então, a tangente do ângulo de 30 graus vai ser a medida do cateto oposto, que é x, dividido pela medida do cateto adjacente, que é 6. Tangente de 30 pela nossa tabelinha, tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Então, onde está escrito tangente, a gente coloca a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 vai ser x sobre 6. Esse 6 dividindo vai multiplicando, esse 3 dividindo vai multiplicando. Então, 3 vezes x igual a 6 vezes raiz de 3. O 3 que também está dividindo, que está multiplicando, vai dividindo, e 6 sobre 3 vai ficar 2 raiz de 3, é a medida do nosso lado x. Na questão B,
É uma questão em que envolve o cateto, a hipotenusa, porque ele está do lado oposto ao ângulo de 90 graus, e um cateto oposto, porque está oposto ao ângulo de referência. Então, envolvendo oposto e envolvendo hipotenusa, é a razão do seno que nós temos que utilizar. Seno de 60 é cateto oposto, raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é x. Pelos arcos notáveis, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, x dividindo vai multiplicando, 2 dividindo vai multiplicando, esses raiz de 3 se cancelam, ou passa para o outro lado dividindo ali, e a gente vai ficar só com a medida do x como sendo igual a 2. Mais um exemplinho. Temos a hipotenusa, porque está oposta ao ângulo de 90 graus, e temos um cateto grudado com o ângulo de referência. Então, se está grudado com o ângulo de referência, é o cateto adjacente. Cateto adjacente e hipotenusa é a razão do cosseno que nós devemos utilizar. Então, cosseno de 36 graus vai ser cateto oposto, que é x, por cateto pela hipotenusa, que é 5. Então, cosseno de 36, x sobre 5. Não é um arco notável, então nessa situação a gente não escapa, temos que ir para a utilização da calculadora. Jogando lá na calculadora, cosseno de 36 graus vai dar aproximadamente 0,809. Esse sim, dividindo, vai multiplicando e vamos ficar com x igual a 4,05. Então, só alguns exemplos de revisão da trigonometria no triângulo retângulo, porque isso vai aparecer ainda, principalmente quando trabalhar com integrais trigonométricas, vai envolver alguma coisa de análise no triângulo retângulo. Então é importante a gente relembrar esses aspectos.